Bom dia, eu sou a Raquel Salaberry, do Jane Austen Português do Brasil, e hoje resolvi gravar só a voz, para pelo menos fazer uma homenagem às mulheres neste 8 de março de 2026. Eu escolhi desta vez as 5 gurias Bennet, as irmãs Bennet. Por quê? Eu me dei conta que a gente não é uma mulher só, não é única, cada uma tem as suas características, principalmente na nossa adolescência, onde a gente se forma e mantém algumas características para a vida toda e outras vão ficando para trás, porque eram só coisas de adolescente mesmo, ou porque mudamos de opinião, não importa, a gente muda. Todo mundo muda, né? Então, eu me agradei, assim, dessa imagem, que é de uma coleção da Collector's Library, de Orgulho e Preconceito, na verdade em inglês, Pride and Prejudice, que é colorida, foi colorizada, foi pintada à mão. Eu vou deixar os dados dessa edição na descrição ou no primeiro comentário. Nunca me lembro onde é que eu vou fazer essas coisas. Pois bem, então eu fiquei pensando assim, olhando para essa imagem, que eu estava tentando escolher algo para o Dia da Mulher, né? E eu digo, quem já não foi, por exemplo, uma Kitty? Uma espécie de Maria vai com as outras, entendeu? Uma amiga te diz isso, você faz. Você nem sabe se quer ou não. Você é uma menina cordata, quer se divertir como qualquer adolescente, não é? E tem aquela necessidade de seguir alguém meio que te deu caminho. Claro que você pode seguir uma Lydia Bennet, a tua irmã, né? Aquela que é, assim, muito doida. Enfim, a Lydia é um caso à parte. É adolescente rebelde, ela faz o que ela quer, ela sempre acha que tem razão. Quando é que a gente não teve essa ideia? Mesmo se a gente fosse mais tranquila, a gente pensa assim, não, mas isso aqui tá certo. Não, eu vou fazer assim, porque eu acho que tá certo. Então a Lídia, você sabe, assim, e acaba se apaixonando, se deixando levar por qualquer pilantra, né? Um safado, que nem ela fez com o Wickham. Ele, claro, acabou casando com ela porque o outro obrigou, né? Enfim. Tem a Mary. A Mary, assim, a Mary me lembra a mim um pouco quando eu era pequena, que eu gostava muito de estudar, então eu ficava muito orgulhosa quando eu dizia alguma coisa que eu estudava. Eu sabia aquilo. E eu não era uma menina bonita, tinha um humor meio assim variável, e não sou até hoje bonita, e então aquilo era o meu orgulho, saber as coisas. Das pessoas diziam assim, você é uma menina inteligente, né? Então sempre tem uma Mary. Isso passa com o tempo, essas pequenas vaidades passam com o tempo. E depois nós temos, assim, já mais velhas, como acontece, a Jane. A Jane, que se apaixona por alguém e acha que todo mundo é uma boa pessoa, ela não vê maldade nas pessoas, até porque ela é bondosa, não é meu caso, não é meu caso. Mas também a gente se engana também, a gente não vê defeitos, quando a gente gosta de alguém, a gente não vê defeito, e vamos supor no caso do Bingley, mas ele era bonzinho e tal, mas ao fim e ao cabo, ele também era muito manipulado pela irmã, até porque acho que ele era mais jovem do que ela, eu já não me lembro, ele só era o chefe da família, porque eram os homens que eram o chefe da família, né? E era manipulado de uma certa forma por um amigo, e eu nem estou dizendo que no caso do Darcy, se ele manipulava ela, aliás, manipulava o amigo, ele só tentava salvar o amigo, porque ele sabia que o amigo era ingênuo, e o que acontecia? Podia cair em qualquer cilada, tá? E por fim nós temos a nossa gloriosa Elizabeth. Não que ela não errasse, ela errou quando julgou precipitadamente o Darcy, mas ela tinha um pouquinho de razão, né? Porque ele era uma pessoa, nem que ele tinha uma certa arrogância, mas era mais porque, eu acho que era uma coisa de defesa, era uma defesa. Mas o que eu mais invejo nesta criatura era a prontidão das respostas, assim. Vocês lembram dela enfrentando a Lady Catherine de Bourgh, aquela bruaca. Então,
ela tem, e eu acho que o que a gente persegue assim, eu queria ter aquela força, aquela agilidade em responder as coisas e me sair bem na briga. Então ela realmente era fora da curva, digamos assim. Mas de todas essas irmãs, resumindo, que a história já está ficando um pouquinho longa, a, digamos assim, a que a gente sempre admira é a Mary, mas a gente passa por várias etapas das outras, seja num episódio, seja por mais tempo na adolescência, né? Alguns prolongam a adolescência até os 40 e 50, a verdade seja dita. Às vezes a gente carrega isso aí também, a gente sempre não muda totalmente, né? Mas eu achei que é uma boa homenagem, uma homenagem com o pé no chão, uma homenagem dizendo, nossa, a gente tem qualidades, mas também tem os nossos pequenos defeitos. E se a gente souber lidar isso bem, a gente segue em frente, sem maiores problemas. É isso aí, um beijo para todas as mulheres, um beijo, um abraço para todas as mulheres neste 8 de março de 2026. Até o próximo vídeo.